porque ela depende do pai, ela depende da mãe. Eu e você, nós dependemos de Deus em tudo, até para respirar. Eu dependo desse amor, eu dependo da graça dele, eu dependo da misericórdia dele. E não é diferente com você. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós te oramos agora, ó Deus, porque nós não sabemos o que nos aguarda nesta semana que ora se inicia. Ah, meu Deus, e certamente a graça do Senhor se fará necessária na vida de cada um de nós. Eu oro, Senhor, por iluminação. Ilumina o entendimento de cada um de nós, para que possamos tomar decisões acertadas, fazer escolhas, meu Pai, acertadas. Pai, eu oro para que o Senhor opere a proteção, nos livrando do mal, nos guardando, Senhor, não somente a cada um de nós aqui, mas cada família representada aqui nesta noite, Senhor. Estenda o manto sagrado, o manto de glória, o manto de unção, ó Deus, e opera portas abertas. Abre portas onde não tem porta. Abre caminhos, Senhor, onde não tem caminho. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por prosperidade. Meu Deus, que haja abundância, que haja fartura. Opera, meu Deus, soluções de dívidas. Certamente alguém aqui tem pendências e não consegue saldar. O Senhor é dono do ouro e é dono da prata, Senhor. O Senhor fez aparecer dinheiro na boca do peixe. Então faça aparecer dinheiro na vida do teu filho, da tua filha. E no lugar que de onde essa pessoa menos espera, que venha acontecer, meu Pai. Que aconteça onde nunca aconteceu. Que aconteça onde as pessoas estão dizendo que não vai acontecer. Que aconteça milagres. Opera, meu Deus, nos relacionamentos afetivos. Meu Deus, no casamento, no namoro, no noivado. Pai, opera o propósito do Senhor. Anula o poder do diabo, o poder das trevas, o poder dos infernos. Glorifica o teu nome nesta vida. Levante as tuas mãos para os céus e toma posse da sua vitória nesta semana. Isso, libere a sua fé. Vibra. Vibra na frequência. Te amo, meu papai. Como uma criança, como uma criança. E senti. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Vendo desse amor. Nós somos dependentes de Deus, dependentes da graça dele, dependentes da misericórdia dele, dependentes do sobrenatural dele. Levante as mãos bem alto e repita comigo. Diga: meu Deus. Diga: meu Pai. Eu creio na declaração profética que esta semana será uma semana de vitórias, de conquistas, de realizações. Eu faço o voto. Eu te darei a honra, eu te darei a glória, eu te darei o louvor, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, voltam para o seu lugar, como uma criança. E senti. Estamos no momento. Te amo, meu papai. Desse amor e sentir assim.
Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Glória. Louvado seja o Eterno. Podem sentar-se. Tá, para quem não sabe, nós estamos continuando a campanha, terminando hoje, né, encerramento da campanha do encontro com Deus. Encontro ou reencontro. E muitas verdades sagradas foram compartilhadas aqui, e eu acredito que fortaleceu a fé daqueles que ouviram, porque de fato a fé só vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E as verdades sagradas compartilhadas nesta campanha, durante esta campanha, eu creio que não somente fortaleceu a fé, a espiritualidade de quem ouviu, de quem deu ouvidos, mas a boa mão do Senhor se estendeu, liberando graça conforme as necessidades. Tem alguém aí? Amém. Tá, e hoje, encerramento, e a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Nós tivemos na sexta-feira uma reunião extraordinária, tremenda. Quem veio na sexta-feira, com certeza, ouviu a voz de Deus. Foi poderoso. Hoje de manhã, o bispo Rogério ministrando, não foi diferente. Eu acredito que a unção de Deus é crescente naquilo que nós propomos na presença dele. E o mover vai só aumentando. E o mover aumenta especificamente na vida da pessoa que se abre para ele. Eu vou dizer uma coisa a você, escute. Eu gravei um videozinho agora há pouco, falando sobre o fogo de vela e o fogo de brasa. Erga a sua cabeça, olhe para mim e escute. Imagine uma vela acesa. Imagine uma brasa ao lado. O vento sopra. O que acontece com a vela? Ela se apaga. O fogo se apaga. E o que acontece com a brasa quando o vento sopra? Ela fica cada vez mais acesa. E assim são as pessoas. Tem pessoas que a fé, a confiança em Deus é como um fogo de vela. O problema surge, a crise, a dificuldade, a situação indesejada, e a pessoa retrocede do propósito de buscar a Deus. É fé, fogo de vela. Uma pessoa me disse outro dia, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Uma mulher se voltou para mim outro dia e falou, eu já fiz a campanha A, a B, a C, até a Z, e não aconteceu nada. Eu falei, a senhora vai buscar quem agora? Eu me lembro de um homem que ele ouviu dizer de uma fazenda, isso nos Estados Unidos, que os estudos de técnicos apontavam que ali no subsolo havia petróleo, o ouro negro. E esse homem comprou a fazenda, ele pagou uma fortuna por ela e colocou os maquinários para cavar aqui e acolá, e nada de petróleo. E ele ficou desiludido, ele ficou desanimado, e ele resolveu vender a fazenda por qualquer preço, por qualquer proposta, porque ele esperava encontrar o petróleo ali e não encontrou, apesar de furar em vários lugares com sondas e não encontrou. O novo proprietário da fazenda resolveu cavar nos mesmos buracos que o outro proprietário anterior havia cavado. E cavou mais 2 ou 3 metros num buraco, encontrou petróleo, no outro buraco, mais uns 4, 5 metros, encontrou o petróleo. Por que eu estou te falando isso? Porque o proprietário anterior, ele desistiu
quando estava quase encontrando, quase conseguindo. E quantas são as pessoas que são assim, que desistem na véspera do milagre, que desistem na véspera da intervenção de Deus, na véspera da mudança. Eu disse aqui que a Bíblia Sagrada mostra isso claramente, que nós precisamos nos voltar para Deus de coração, de alma, de entendimento. E não podemos retroceder. A pessoa que tem fogo, a fé é fogo de vela, ela retrocede. A pessoa que tem fé é fogo de brasa. Quanto mais os problemas surgem, quanto mais as crises, as dificuldades, as situações indesejadas, mais a pessoa se lança na presença de Deus. Mais ela busca a Deus. Mais ela ora, mais ela louva, mais ela medita na Escritura Sagrada, mais ela congrega. Porque a fé dela não é fogo de vela, é fogo de brasa. Está me ouvindo? Se a minha fé, se o meu compromisso com Deus fosse fogo de vela, eu teria ficado lá atrás, nessa trajetória. Eu teria chutado a cuia, jogado a toalha e entregado os betes. Mas graças a Deus, a minha fé não é fogo de vela, é fogo de brasa. Está ouvindo? Eu disse aqui na reunião de sexta-feira, é um exemplo bem simples, e eu falo isso vez por outra. E é fácil as pessoas entenderem. Imagine que você está na sua casa, na sala, a porta da sala está aberta e o portão da rua aberto. E entra ali um cachorro sarnento, cheirando mal, cheio de pelada. E você está ali na sala e o cachorro entra ali na sua sala. Qual é a sua reação? Fala para mim. Você vai dizer assim, é porque Deus quis que esse cachorro entrasse aqui, deixa ele aqui. É o meu destino, é o meu karma. É assim que você vai pensar? Não. Imediatamente você vai se levantar do sofá e você vai bater os pés e você vai dar um jeito para que o cachorro saia. Agora imagine comigo, ao invés do cachorro sair, ele entra para dentro do seu quarto. Fiquei parecendo um cachorro acompanhando. Ele entra para dentro do seu quarto e entra debaixo da cama. Qual é a sua reação? Você vai dizer, eu tentei tirar o cachorro, ele não saiu, é porque Deus quis assim, é porque Deus quer desse jeito. É assim que você vai pensar? É o meu destino, é o meu karma. Pois tem muita gente que pensa assim. Eu já orei, já chorei, já clamei, já fiz a campanha, já frequentei, e as coisas estão piorando. Eu vou dizer a você o que você vai fazer se isso acontecesse com você, o que você faria. Você vai pegar uma vassoura e vai cutucar, e você não vai sossegar, você não vai dormir, enquanto você não colocar o sarmento para fora. É verdade que eu estou falando? Você vai levantar a cama, você vai pedir ajuda a alguém até o cachorro sair. Depois que ele sair, deixou um mau cheiro. Você vai esterilizar a casa, você vai dar uma faxina na casa. Você não vai dormir enquanto isso não acontecer. É verdade o que eu estou falando? E por que é que com o diabo você é desistente? Por que é que com os poderes das trevas você retrocede? Porque você orou, clamou, e as coisas, ao invés de melhorarem, o cachorro sarnento entrou mais para dentro da sua vida. Sendo que um cachorro, você não vai dormir enquanto você não colocar ele para fora. E com relação à sua crise, à sua dificuldade, à sua dor, à sua lágrima, à sua aflição, você tem fogo de vela. Se for um cachorro lá debaixo da sua cama, você tem fogo de brasa. Você chama ele até de Satanás. Você fala, sai daí, Satanás.
O cachorro da bruxa do 71. Vocês assistiram também, né? Está compreendendo o que eu estou falando? Isso é mais sério do que você imagina. Não retroceda do seu propósito com Deus, não recue. Uma pessoa me disse uma certa feita, ele congregando com a gente, e há muitos anos, eu não vou dizer o nome, que alguns aqui sabem de quem se trata. E um retrocedeu, e outro retrocedeu, e ele veio me dizer o motivo que levou esses retrocederem. Ele se voltou para mim e ele disse: o que é ensinado aqui, o que é pregado aqui, é suficiente para levar uma pessoa a estreitar o seu relacionamento com Deus. Então ele concluiu dizendo: o erro nunca está em Deus. Se a pessoa não está sendo abençoada, se ela não entrou na frequência, é porque ela está fazendo do modo... O erro nunca está em Deus. Eu já disse, toda vez que tiver um dilema entre uma pessoa e Deus, eu vou ficar do lado de Deus. Porque Deus nunca erra, o erro nunca está em Deus. Está me ouvindo? Não é Deus que precisa se alinhar com você, é você que tem que se alinhar com Ele. É uma energia, e essa energia tem que vibrar, e tem que encontrar a frequência, a sintonia com o Espírito Santo. E aí você vai ver a qualidade da sua vida mudar, e mudar para melhor. Eu disse aqui, eu fui infante, eu fui da infantaria. Eu aprendi uma coisa: o infante ele cai, mas cai atirando, ele não desiste. E na fé é a mesma coisa, a gente não desiste, a gente vai até o fim. Pergunte a quem está ao seu lado: a sua fé é fogo de vela ou fogo de brasa? A gente vai trocar essa vela por uma brasa. A minha oração é que o Espírito de Deus coloque uma brasa, abrase o seu coração, e que você jamais retroceda. O apóstolo Paulo não retrocedeu, Pedro não retrocedeu, João na ilha de Patmos não retrocedeu. Pessoas que vieram antes de nós e passaram problemas piores que os nossos, eles não recuaram, eles perseveraram. Eu quero desafiar você nesse primeiro ponto da minha fala, a perseverar. Seja perseverante, não retroceda, não recue por nada, nem 1 milímetro. Quem tem que retroceder é o diabo. É Satanás que tem que recuar e não você. Tem alguém aí, gente? Meu Deus do céu. Os que trouxeram a Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Se você trouxe a Bíblia, é o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 6. É uma mensagem bem curta. Eu acho que eu vou bater o meu recorde hoje. Isaías, no capítulo 6. E só lembrando, né, missionário Arthur, quem não veio de manhã perdeu, né? Aos domingos pela manhã, a reunião Bom Dia Espírito Santo é uma reunião para você ser fortalecido na sua fé, na sua espiritualidade. É para você se encher de Deus. Eu digo vez por outra, o carro sem combustível ele anda, mas anda empurrado. De vez em quando a gente vê um aí na rua, o pessoal 4, 5 empurrando. Outro dia eu parei o carro para ajudar uma pessoa, para acabar de chegar no posto. O carro sem combustível anda empurrado. Assim é um homem de Deus, uma mulher de Deus sem o Espírito Santo. Anda empurrado. Tem que ficar ligando, tem que ficar chamando, tem que ficar lembrando que tem um culto, que tem a reunião. A pessoa cheia do Espírito Santo, o tanque cheio, ela não precisa ser empurrada para o propósito. Ela é conduzida pelo Espírito de Deus para o propósito.
Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o verso 1 apenas. A palavra do Eterno diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Diga amém. Agora ergue a sua cabeça, olhe para mim e escute. O contexto desse texto, ele é importante para você entender. O rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. Ele assumiu o trono. Era um garoto, um adolescente. E por conta de não ter maturidade suficiente para reinar sobre Judá, ele entendeu que deveria depender única e exclusivamente de Deus. Eu estava lendo a história de Davi. Davi deveria ter construído o templo, mas a missão da construção do templo foi passada para o seu filho Salomão. Eu não vou mencionar as razões porquê disso. A primeira coisa que Salomão fez quando encarou o desafio de ser o novo rei de Israel foi buscar o Senhor. Foi depender única e exclusivamente de Deus. E eu estava meditando, Davi era um homem experiente, experimentado na vida. E de repente, por conta da sua experiência, por conta da sua capacidade, ele poderia não depender de Deus, assim como Salomão, por conta da sua inexperiência, por conta da sua pouca idade. Está me ouvindo? Então, o rei Uzias, 16 anos, ele olha para si e ele admite a sua limitação. Ele admite a sua incapacidade. Então, a única alternativa que ele encontra é depender única e exclusivamente de Deus. É assim comigo e é assim com você. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, diante dos desafios, das dificuldades da vida, a gente entende que precisa depender única e exclusivamente de Deus. Enquanto o rei Uzias estava dependendo de Deus, o seu reinado prosperou. Ele reinou 52 anos. Aconteceu uma evolução econômica por conta do seu reinado, da sua administração. A agricultura evoluiu por conta de algumas invenções que ele mesmo criou. Em relação ao exército, o seu reinado foi fortalecido também, a ponto de causar temor às nações adversárias. Mas chegou um momento, escute, que por conta do sucesso obtido, conquistado, o rei Ezequias passou os pés pelas mãos. Ele voltou as costas para Deus. Está me ouvindo? Eu assisto isso a vida toda. Pessoas que na dificuldade, na limitação, se voltam para Deus. Mas quando acontece a bonança, a fartura, as conquistas, as realizações, eu vejo isso frequentemente, pessoas retrocederem, virarem as costas para Deus.
e não mais dependerem de Deus como dantes. E vocês sabem do que eu estou falando. A prosperidade pode subir para a cabeça, ou os diplomas na parede podem subir para a cabeça, as conquistas, as realizações, ou o sucesso pode virar fracasso por conta da soberba, do orgulho e por conta de ignorar Deus, de colocar Deus no reboque, na carroceria da sua vida. Isso aconteceu com o rei Ezequias, a ponto de atropelar as funções dos sacerdotes. O profeta Zacarias foi o seu mentor durante um tempo. Mas chegou o momento que o rei Uzias, ele começou a ultrapassar os limites, a quebrar regras, porque ele se tornou o tal. Ele era o cara agora. E ele chegou ao ponto de assumir o lugar do sacerdote. Ele queria acumular as funções. Ele não acreditava no sacerdote. Ele queria ser o sacerdote. E por conta disso, escute cuidadosamente, ele foi acometido de lepra. Toda desobediência, toda transgressão, todo pecado, toda pessoa que ultrapassa limites, um dia a conta chega. Está me ouvindo? Essa é a expressão que eu uso. Um dia a duplicata bate na vida da pessoa. E aconteceu com o rei Ezequias. A duplicata chegou. Ele ficou leproso. A testa leprosa. Está me ouvindo? E os últimos dias de Ezequias foram terríveis. O que é que isso tem a ver com esse texto que nós lemos? O rei Uzias, né? O rei Uzias, ele era primo de Isaías. Escute, provavelmente a Bíblia Sagrada não diz isso, mas eu imaginei. Imagine você, o seu primo primeiro é o presidente da República. Vocês foram criados juntos ali. É mais ou menos assim. O primo de Isaías era o rei. Imagine a estabilidade que isso trazia para Isaías. O meu primo é o rei. A dependência que ele tinha do seu primo, o rei. A segurança que isso trazia. Era como se o rei Ezequias fosse o esteio de sustentação da vida dele, Isaías. Mas o texto sagrado está dizendo, o próprio Isaías está dizendo, ele está contando o seu testemunho. É como alguém que está contando o seu testemunho. Como se ele estivesse dizendo como foi que a vida dele deu magnata. Como foi que ele se lançou corpo, alma e espírito na presença de Deus. Ele está contando o testemunho como foi que ele teve um encontro real com Deus. E nessas poucas palavras ele está dizendo, no ano que o meu primo, o rei Uzias, morreu. É como se ele estivesse dizendo, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão. Quem aqui nunca viveu um tempo na sua vida, um momento, uma situação, que de repente você ficou sem chão? Isaías ficou sem chão.
mas ele não ficou sem céu. Você pode ficar sem chão, por conta dos problemas, as crises, as dificuldades. O que você não pode ficar é sem céu. Podem tirar o chão, mas não permita que tirem o céu. Está me ouvindo? Então o profeta, ele ainda não era o profeta. Isaías, ele ficou sem chão. Ele está contando o seu testemunho. No ano que morreu o meu primo, o rei, eu vi o Senhor, eu tive um encontro com o Senhor. E por que é que eu estou te falando isso hoje? Esse é o coração da minha mensagem. A maioria das pessoas que têm um encontro real com Deus, eu não estou falando de um encontro de conversa, da boca para fora, eu não estou falando de alguém que vem na igreja e é raso, é superficial. Eu estou falando de alguém que de fato e de verdade teve a experiência real do encontro com Deus. A maioria ou teve, porque o seu rei Uzias morreu. Todo mundo tem na vida, de repente, um rei Uzias. Alguém que é o sustento, alguém que é o amparo, alguém que é o suporte, alguém que é a retaguarda, alguém que faz a vida ser melhor de ser vivida, alguém ou alguma coisa que faz a vida ter colorido, ter sentido, ter significado. É o seu esteio, mas de repente você vê o seu rei Uzias morreu. E é assim, tem gente que os problemas empurram para longe de Deus, mas tem gente que os problemas empurram para Deus. Isaías está contando o seu testemunho. Ele está dizendo: quando eu me vi sem chão, porque o meu primo, o rei Uzias, morreu. Esse problema me empurrou para Deus. Eu vi o Senhor. Eu tive a minha experiência, uma experiência real com o Senhor. E eu digo, sem medo de errar, a maioria dos que está aqui, a maioria que está aqui, e que teve a experiência real com Deus, você o teve, você a teve, porque o seu rei Uzias, de repente, morreu. A saúde que você se gabava dela, o vigor, e de repente o diagnóstico: o rei Uzias morreu. Aquilo que você se gabava. Um homem contou o seu testemunho, isso já faz alguns anos, em um dos jantares que nós realizamos aqui em Barreiras. E ele contou que a sua mãe, ele só tinha a mãe, não tinha o pai, ela era a matriarca da família. Ela era o ponto de convergência de toda a família. Ela morava num casarão, num sítio, uma casa que tinha cerca de 14 quartos. Era como se fosse um hotel, porque a família era grande. E os filhos casados, as filhas, vinham com seus esposos e os netos, e quase todo final de semana a casa ficava cheia. A união da família, alegria, banquetes e música. Mas um dia ele contou que a sua mãe foi diagnosticada com uma enfermidade terrível e que não havia esperança pela medicina. Era uma família próspera, empresários, negócios e fazendas. Então, quando o doutor disse: o problema da sua mãe é sério, ele disse que nem piscou o olho, ele não se abalou, ele se voltou para o doutor e disse: doutor, se o senhor não tem resposta para o problema da mamãe, indique
qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, Alemanha, Itália, qualquer lugar do mundo, porque nós vamos levar a nossa mãe para o tratamento. Indique onde tem o tratamento. E ele concluiu dizendo para o doutor, ele disse, dinheiro para nós não é problema. Qualquer lugar do mundo, a gente tem condições de levar a nossa mãe e buscar o tratamento. Sabe o que o doutor respondeu para ele, olhando nos olhos dele, isso ele dizendo, contando. O doutor olhou nos olhos dele e disse, guarde o dinheiro de vocês, porque nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem em qualquer lugar do mundo não existe solução para o problema da sua mãe. Está ouvindo? Ele diz que nessa hora ele tremeu. Mas mesmo assim, ele continuou acreditando que o dinheiro poderia resolver o problema. Escute cuidadosamente. Então o tempo passou alguns meses e a mãe faleceu. Ela que era o ponto de convergência de toda a família. Uma família bastarda. Dinheiro para pelar porco com nota de 100, como diz o ditado. E diz que depois da morte da mãe, os filhos se dispersaram, não se reuniram mais como era antes, e cada um passou a viver a sua própria vida, e ele contou que a vida dele passou a ir de mal a pior na área financeira. E começou a tomar prejuízo aqui, prejuízo ali, e começou a se desfazer do patrimônio que havia sido construído durante anos. Agora as coisas estão indo à bancarrota. E ele diz que chegou ao fundo do poço. Ele chegou numa situação que de fato e de verdade ele ficou sem chão. Estão ouvindo? Ele ficou sem chão. Ele diz que o coração dele partiu em mil. Ele estava dependendo de ajuda de um e de outro agora, porque nem dinheiro para comprar o alimento da família ele tinha. E diz que chegou ao ponto que ele já não tinha mais para quem pedir. E ele diz que estava andando na rua, o sol quente, e a pé, já não tinha mais automóvel. E o coração dele partiu em 1000 pedaços. Quando ele caiu em si, ele estava com o videogame do filho dele indo vender numa loja que compra usados. Aí foi que a ficha caiu. Ele se viu sem chão. Estão compreendendo o que eu estou falando? O rei Uzias dele morreu. Ele então foi por conta dessa situação de fundo de poço que ele se voltou para Deus e ele teve o seu encontro real com Deus. Compreende o que eu estou falando? Eu conversei com um outro dia e ele disse que tinha uma vida sem lenço e sem documento, sem nenhum referencial de moral e nenhum referencial de Deus na sua vida. Ele achava isso uma tolice. Deus, igreja, culto, louvor, oração. Mas ele contou o seu testemunho. Ele disse que teve um encontro real com Deus no dia que ele viu o caixão na sala da casa dele com a mãe sendo velada ali. Ele disse que se viu sem chão nessa hora. A mãe dele era o esteio. Estão compreendendo? E ele diz que por conta do rei Uzias dele ter morrido, ele viu o Senhor, ele teve um encontro real com Deus.
De um modo geral, é assim. É um casamento que acaba, há uma esposa passando o álbum do casamento, as fotografias do álbum ali do casamento, as lágrimas rolando na face e pingando nas fotografias, e ela recordando o sonho do casamento. E agora, o sonho virou o pesadelo do divórcio, o pesadelo da separação. O rei Uzias dela morreu. E a única alternativa que ela encontrou foi se voltar para Deus, de coração, de alma, de entendimento. Enquanto o rei Uzias da pessoa não morre, dificilmente a pessoa vai se voltar para Deus. Você está me ouvindo? Enquanto o seu projeto dos sonhos está dando certo, dificilmente você vai reconhecer que precisa ter um encontro ou um reencontro com Deus. Está me ouvindo? Alguns dos que estão aqui estão pensando, foi quando o rei Uzias meu morreu que eu me voltei para Deus. Quando eu me vi sem chão, quando o meu suporte se foi. Eu estava ministrando em um velório outro dia. Para quem não sabe, eu comecei pregando em velórios. Eu fiquei especialista em velório. Porque eu encontrei na Bíblia Sagrada o texto que diz: é melhor ir na casa onde tem luto do que onde tem festa. Porque onde tem luto, o coração das pessoas está reflexivo. As pessoas estão pensativas. Eu já havia ido nas casas onde tem festa. Alguém me chamava, vamos lá para você dar uma palavra, a formatura do meu filho. Eu ia. Quando eu abria a Bíblia que começava a ler, o DJ aumentava o som, para ninguém ouvir a leitura da Bíblia. Aí passava um na minha frente com um copo de cerveja. E aí, pastor, vai tomar uma depois? E eu pensava, isso é um inferno. A gente dá palavra onde tem festa, festa que não é de crente. Isso é uma tortura chinesa. Aí eu encontrei na Bíblia, é melhor ir na casa onde tem luto do que onde tem festa. Porque onde tem luto, o coração da pessoa está... Aí eu comecei a pregar nos velórios. Eu ficava procurando velório na minha cidade. Onde eu ouvia dizer que tinha um velório, lá estava eu. Eu fiquei apaixonado por velórios. Eu gosto quando nasce uma criança, nasce um bebê, é glorioso, mas velório, para pregar a palavra de Deus, não tem ambiente melhor. Está me ouvindo? Glória a Deus pelos velórios que eu já preguei. Outro dia eu estava conversando com um dos nossos pastores, eu vou abrir um parênteses aqui, ele vai assistir depois, ele vai comer o meu fígado com sal. Só que eu não vou falar o nome dele, tá? Mas eu vou mencionar, você já vai saber quem é. É excesso de peso. O pastor, ele não come para viver, ele vive para comer e come para morrer também. E eu não sou amigo, eu sou mentor. O amigo passa a mão na cabeça, o amigo fala, é isso mesmo, enfia o pé na jaca. Eu sou mentor. O amigo quer ver o seu momento agora, o seu mentor quer ver o seu futuro. Eu não passo a mão na cabeça, eu quero ver o bem da pessoa. Está me ouvindo? E eu conversando com ele, escute, às vezes eu sou tudo também, né? E eu usei todos os argumentos para ele entrar numa disciplina, numa dieta, fazer atividade física, perder peso. Eu disse a ele, isso é uma bomba relógio, excesso de peso é uma bomba relógio. Eu falei, uma hora a conta vai chegar e você não vai dar conta de pagar. E ele entrava aqui o que eu falava e saía aqui. Eu descobri que cada coração tem uma chave que abre ele. Em qualquer assunto. No amor tem uma chave que abre o coração da pessoa, nos negócios tem uma chave que abre o coração para fechar o negócio. E eu usei todas as chaves que eu tinha para ver se o pastor abria o coração e entrava numa dieta, numa disciplina. Eu falei para ele, eu sou o exemplo dos fiéis, o padrão dos fiéis. Ainda bem que o missionário Arthur acordou, né?
Perdeu o peso, que até a aliança caiu lá na chácara Peniel, né? Caiu sem ele perceber. É verdade, até o dedo emagreceu. Então escute, eu conversando com esse pastor, usei todas as chaves que eu tinha para ver se ele abria o coração e dava ouvidos ao que eu estava falando. E nada, jogando conversa fora. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, já que eu usei todas as chaves, o coração não abriu, eu vou usar o pé de cabra para arrombar a porta do coração dele. Sabe o que eu disse a ele? Ele vai saber que é sobre ele que eu estou falando. Eu disse a ele e falei assim, olha, repare bem, Deus o livre, eu vou pregar no seu velório, chateado. Eu vou estar ali pregando no seu velório, lembrando dessa nossa conversa, que eu estou te orientando, te aconselhando e você não quer dar ouvido. Ele falou, não fala uma coisa dessa não. Eu disse a ele, 5 quilos a mais do seu peso significa um pacote de arroz de 5 quilos amarrado no seu corpo. 10 quilos, 2 pacotes. 20 quilos, 4 pacotes de arroz. O seu coração trabalha forçado, o pulmão trabalha forçado, o rim trabalha forçado, as juntas estão pagando caro por conta do excesso de peso e nada. Aí eu usei o pé de cabra. Eu falei assim, olha, Deus o livre, eu vou pregar no seu velório chateado. Coração partido em 1000 pedaços, eu vou estar lhe dando uma palavra e lembrando que você não deu ouvidos ao mentor. Ele, não fala uma coisa dessa não. Eu falei, falo. Sabe o que eu disse mais? Eu falei, e outra coisa, a sua esposa é bonita, rapaz. Ela vai estar lá no velório, ao lado do caixão, eu vou estar dando a palavra e já vai ter ali no velório um Ricardão de olho nela ali, assim, esperando passar o sepultamento para começar a mandar mensagens de consolação. Não fica assim não, é assim mesmo, vamos dar uma volta, você precisa se distrair. Ele falou, Deus me livre, não fala uma coisa dessa não. Eu falei, falo. O Ricardão já vai estar de olho nela ali, de cima e embaixo. Sabe o que eu disse mais? Eu falei, o que é pior? Passado uns meses, nem ano, uns meses, eu vou celebrar o casamento do Ricardão com a viúva. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu vou começar hoje. Eu vou começar a disciplina hoje. Começou, mas ficou só uns dias. Depois voltou, enfiar o pé na jaca de novo. E a esposa está lá, né? Eu falei perto da esposa dele. Ela virou e falou assim, ele está pensando que se eu ficar viúva é ele, se ele morrer. Ele virou para ela e falou, você também. Então, os auditórios mais férteis para pregação são os auditórios de velórios, porque os corações das pessoas estão reflexivos. Estão compreendendo o que eu estou falando? Eu já vi muitas cenas em velórios, pessoas chorando copiosamente, porque não somente a pessoa morreu, mas o esteio, a segurança se foi e a pessoa se viu sem chão. Está me ouvindo? Isso vale só para alguém que morre? Não, isso vale para um plano, um projeto, uma empresa, a área financeira ou a saúde, seja o que for. De repente a pessoa se vê sem chão porque o seu rei Uzias morreu. E a pessoa, ela se vê na necessidade de se voltar para Deus, de coração, de alma, de entendimento. Eu vim aqui hoje dizer a você que o encontro com Deus é uma necessidade de todo homem, de toda mulher nesse mundo. Porque nós fomos criados por Deus, para Deus, e sem Deus nós estaremos incompletos. Por isso que aquilo que a gente pensa que nos completa, Deus permite que morra, que seja frustrado, para que nós venhamos admitir que a nossa dependência tem que ser dele, e dele, e dele, e de mais ninguém. O encontro com Deus é uma necessidade para todo homem, toda mulher nesse mundo. O encontro da salvação ou o encontro
para receber graça especial nos momentos em que o rei Uzias, da vida da pessoa, morre. A segunda coisa, o encontro com Deus é uma possibilidade. Deus é real, Deus é tão real quanto eu e você, Ele é invisível, mas Ele é real. E a possibilidade de um encontro com Ele é real. E Deus oportunizou o encontro para qualquer pessoa que quiser, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho para esse encontro com Deus. Por isso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ter um encontro com o Pai sem ser por mim. Ele é o caminho. Está compreendendo? É uma necessidade, um encontro com Deus, e é possível esse encontro. E o próprio Deus, sabendo que eu e você não teremos condição alguma de ter uma vida com sentido, com significado, com razão de ser vivida, sem Ele em nossas vidas. Ele cria oportunidades para a gente se voltar para Ele. De repente é o próprio Deus que vem no rei Uzias da gente, para a gente olhar para cima. Eu vou dizer a você, nem tudo é o diabo. Eu não sou advogado do diabo, longe de mim, advogar para aquele banguelo, para aquele sarmento. Uma pessoa se voltou para mim e falou assim, você fala tão bem que você deveria ser advogado. Eu disse, eu estou advogando a causa de Deus. Deus, sabendo que sem um encontro real com Ele, a vida da pessoa ficará sem sentido, sem significado, e o que é pior, quando a morte chegar, essa pessoa vai perecer no horror do inferno. Então Deus, ou o próprio Deus, Ele vai removendo os reis Uzias das vidas das pessoas, para que as pessoas fiquem sem chão e descubram que tem um céu esperando por elas. Tem um céu disponível para elas. Está me ouvindo? Isso aconteceu com você que está aqui, você se viu sem chão, o rei Uzias morreu, ou o casamento abalado, a vida financeira fundo de poço, ou o diagnóstico do médico, ou um filho nas drogas, ou uma filha, ou seja, o que for. Aquilo que você tinha como sustentáculo da sua existência, de repente, você se viu sem chão, porque morreu. Está me ouvindo? Num dos velórios que eu ministrei, a mãe chorava copiosamente, o jovem ali no caixão, seu filho, e ela com o diploma de formatura de medicina do filho na mão. Ele havia se formado recentemente e iria começar a exercer a profissão. Morreu num acidente. E a mãe chorava ali com o diploma na mão e disse, ele lutou tanto para ter o diploma, e a família estava na expectativa de que tivesse um médico na família e que fosse o esteio, o suporte, a segurança da família. Mas de repente o rei Uzias morreu, e eles tiveram que, porque ficaram sem chão, e eles descobriram o céu. Compreendeu o que eu falei hoje à noite? Esse é o testemunho do rei, do profeta Isaías. E porque o rei Uzias dele morreu, ele teve um encontro real com Deus, e ele descobriu em Deus a sua missão. Ele descobriu que Deus tinha para ele um ministério profético. Glória a Deus por aqueles que tiveram um encontro real com Deus, perderam o rei Uzias, mas se voltaram para Deus, se viram sem chão, mas descobriram o céu. E não somente encontraram sentido para suas vidas, mas encontraram a sua missão em Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E de repente você está pela vida ignorando o plano que Deus tem, mas de repente o rei Uzias morre, e então você se vê sem chão. E você acaba descobrindo não somente a graça de Deus, mas você descobre a sua missão, o propósito pelo qual você existe.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Enquanto as pequenas mortes vão acontecendo na vida da gente, a gente vai superando com as nossas próprias forças, com a ajuda de alguém, um amigo, um parente. Mas quando chega o momento da tragédia, quando chega o momento do fundo do poço, quando chega o momento em que tudo desmorona, quando a gente é surpreendido pelas situações indesejadas e a gente se vê sem chão, aí a gente descobre o céu. A minha oração é que, se tem alguém aqui hoje à noite, que você é sincera, e você diz: esta é a minha situação. Eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida e eu preciso descobrir o céu. Deus permitiu, de repente, essa situação na sua vida, porque Ele ama você. Porque você precisa se voltar para Ele, para encontrar nele o sentido, o significado para a sua própria vida, para a sua existência. Não resista. Renda-se a Ele. De coração, de alma, de entendimento. Eu quero orar por você. E de repente tem gente aqui que tem um testemunho. Tem gente que diz: foi no ano que aconteceu isso na minha vida que eu vi o Senhor. Foi quando a minha vida desmoronou nessa área que eu encontrei em Deus a graça necessária para prosseguir na jornada da vida, acreditando na vida apesar da morte. Fique em pé, eu vou orar por você. O rei Uzias morreu, mas Jesus está vivo. O rei Uzias morreu. O rei Uzias da sua vida morreu, mas Jesus Cristo está vivo. E você que já teve o seu encontro com Deus, e você é grato porque o seu rei Uzias morreu. Na hora a gente não entende. Lá na frente a gente fala: graças a Deus. Se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria me voltado para Deus. Feche os olhos e agradeça a Deus, porque Deus permitiu a crise, a dificuldade, a situação indesejada. E por conta disso você ficou sem chão, mas você não ficou sem céu. E se tem alguém aqui hoje que as coisas estão dando errado e você precisa de graça especial de Deus para prosseguir, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Fale com Deus agora. É você e Deus. Amo, Senhor, meu Salvador. Anelo teu junto a mim. Sim, Senhor, sim. Minha esperança é Espírito Santo. tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer Viver para ti, Senhor. viver para ti, estar só em ti, quebrar as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, Meu Salvador. meu Salvador. Anelo. Anelo teu. Você que sabe, cante, cante, vibra nessa frequência. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Levante as mãos para os céus e cante. Busca a tua face, Viver para ti.
celestial, eu oro agora, Senhor, em favor de cada pessoa neste lugar. Algumas dessas pessoas, meu Deus, vivenciaram situações em que ficaram sem chão, porque o rei Uzias de suas vidas morreu. Mas elas não ficaram sem céu, elas se voltaram para o Senhor, meu Deus, e encontraram no Senhor a graça necessária para suportar, para enfrentar um momento difícil da vida. Pai, eu oro por esta mulher, por este homem, ou rapaz, ou moça que está aqui hoje e que está enfrentando esta situação que foi pregada aqui. Ela está vivendo uma situação indesejada, uma crise, uma dificuldade. Meu Deus, e ela se vê sem chão. Essa pessoa se vê sem chão. Eu te peço, meu Deus, revela o céu para ela. Revela a maravilha do céu. Revela a graça do Senhor. Revela, meu Deus, o propósito do Senhor. Porque Isaías, ele não somente teve um encontro com o Senhor, e nesse encontro ele encontrou sentido para a vida dele, encontrou razão para prosseguir na vida, mas ele encontrou o ministério, ele encontrou o propósito da sua existência, e Isaías se tornou um profeta, meu Pai. Ah, meu Deus, confirma o propósito do Senhor na vida de cada pessoa aqui. Que essa pessoa não retroceda da fé, que ela não retroceda de buscar o Senhor, não retroceda de congregar, de continuar buscando o Senhor, acreditando, meu Pai, que o problema dela serviu para empurrar ela para a sua presença. Em nome de Jesus, levante as mãos para os céus e peça a Ele que te toque. Sim, Senhor. Pelas barreiras do mundo aqui, tua Pai, as asas da fé, ser revestido de glória e poder, viver para ti, Pensar só em ti, pelas barreiras do mundo aqui, tua Pai, asas da fé, ser revestido de glória e poder, vamos, Senhor. Amém. Aplauda a Ele bem forte. Dá glória a Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: você pode ficar sem chão, o que você não pode é ficar sem céu. Amém? Podem sentar-se. Agora escute cuidadosamente. Eu vou falar de dízimos e ofertas. Eu tenho louvado a Deus por cada pessoa que tem dado resposta positiva ao Senhor em relação à área financeira, em relação aos desafios da obra do ministério. Eu contei isso aqui, vou falar rapidamente. No início desse ministério, nós tínhamos alguns empresários conosco. E eles tinham uma ajuda significativa para o ministério, dízimo, ofertas. E um dia eles se reuniram e me chamaram do escritório de um deles e eles começaram a dizer: você é um homem de Deus. Eu disse: amém. Então eles disseram o seguinte: você sabe que a nossa oferta, os nossos dízimos é que mantém essa obra. Porque a maioria do povo que congrega é média baixa. E se nós sairmos do ministério, você vai ficar em dificuldades financeiras com esta obra. Eles falaram isso para mim. E eles disseram: a partir de hoje, você tem que conduzir o ministério do jeito que a gente quiser, e não do seu jeito mais, porque nós é que bancamos financeiramente essa obra. Eu comecei a chorar na frente deles, as lágrimas rolando na minha face.
E com a voz embargada, eu disse a eles, vocês estão enganados. Não são vocês que sustentam essa obra, é Deus. Nunca vai faltar pessoas que de fato e de verdade dão resposta positiva ao apelo da obra de Deus para ajudar financeiramente. E eles saíram do ministério, estão por aí perambulando, campengando, e essa obra só fez crescer, porque é assim que Deus faz. Deus levanta até mesmo a viúva que está ali, que não tem muita coisa, ela faz um bolo e dá para o profeta, e Deus multiplica a farinha e o azeite da viúva. Eu tenho feito descobertas interessantes durante essa obra. Uma delas é que os ricos têm mais dificuldade em serem fiéis nos dízimos e nas ofertas do que os pobres. Jesus mostra isso quando a viúva pegou tudo que tinha e deu, os ricos deram da sobra. Mas eu louvo a Deus por cada ajuda, por cada contribuição, e a minha oração é que cada um tenha revelação no Espírito, que é Deus é que recompensa. Se eu pudesse, eu recompensaria cada pessoa, mas eu não posso. É Deus é que recompensa cada um. Amém? Prepare aí seu dízimo, sua oferta. Tem envelope aí na cadeira da frente. E tem aqui projetado o Pix do Ministério. Você manda o comprovante para esse telefone. Tem a máquina de cartão. Se você der um sinal com a mão, o Cássio vai até você, para você passar o seu cartão. Amém? Você fala, se eu tivesse trazido, eu ia ajudar. Pá, faz um Pix. Agora não tem mais desculpa, né? Antigamente, eu deixei em casa a carteira. Eu falei com vocês do homem que ia descer as águas do batismo com a carteira no bolso, lembra? Aí alguém falou, a carteira, tira a carteira. Ele falou, não, eu quero que minha carteira seja batizada também. Eu quero que ela seja convertida também. Tem muita gente que nunca batizou a carteira, né? Nunca batizou a conta bancária. Fique em pé, nós vamos orar pela sua prosperidade, abundância, fartura. Pai eterno, eu oro para que o que essa pessoa entrega hoje, quer seja de modo virtual, quer seja em espécie, que essa pessoa seja recompensada pelo Senhor. Estenda a mão, o Senhor sabe dos desafios financeiros que o nosso ministério enfrenta. Ó Senhor, é o Senhor que deu ou muito ou pouco, o Senhor é poderoso para dar muito mais para essa pessoa. E eu te peço ainda, dê a este homem, a esta mulher, coisas que valem mais que dinheiro, ó Pai. Eu te peço agradecido em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Quem tem o envelope, traga, coloque, senta por um momento. Cadê a Bispa Aurélia para falar da terça-feira? Vai ter um encontro das amigas aqui no chá.